Você, na aula passada, estudava comigo o conceito analítico de crime. Conceito analítico de crime começa com qual elemento? O fato típico. Nós vimos que crime é o fato típico, o fato típico mais a antijuridicidade. O fato típico e a antijuridicidade. Perfeito? Bom, nós estudamos que o fato típico se caracteriza por uma conduta. Essa conduta pode ser uma ação ou omissão e deve ser uma conduta dolosa ou culposa. Ou culposa. Perfeito? Nós vimos também que o fato típico deve ter um resultado e um liame de ligação, um elemento de ligação entre a conduta e o resultado, que nós denominamos de nexo causal. Nexo causal. E por fim, como último elemento da estrutura do elemento fato típico, a tipicidade. E a tipicidade é formal e material. Formal, a descrição da conduta nos elementos descritivos da norma penal, e a tipicidade material, o que é? É a relevância mínima que deve ter essa conduta para que possa ser considerada na sua existência para efeito de aplicação do direito penal. Tipicidade material. Esses são os elementos estruturais do fato típico, que é o primeiro elemento estudado do conceito de crime. Na aula passada, nós terminamos com o estudo da antijuridicidade. O segundo elemento do crime é a antijuridicidade. E eu tinha comentado com vocês que uma conduta será considerada antijurídica quando esta conduta for contrária, a uma norma de direito, quando essa conduta contraria de alguma forma alguma disposição do direito. Citei como exemplo para vocês estacionar em local proibido, e os exemplos são os mais diversos. Por exemplo, o Álvaro tem 5 filhos, 5 meninos, 5. O Álvaro paga pensão alimentícia. Ele pode não pagar a pensão alimentícia? Se ele deixa de pagar pensão alimentícia para seus filhos, ele comete um ato ilícito. É um ilícito civil, que pode inclusive resultar na sua prisão civil por dívida de alimentos. Mas não é crime. Por isso que eu fiz questão de frisar para vocês, me acompanhem.
Eu fiz questão de frisar na aula passada que eu posso ter uma conduta, o segundo elemento, antijurídica. Eu posso ter uma conduta antijurídica, como são esses exemplos: estacionar em local proibido, não pagar pensão alimentícia para o filho, sem que isso constitua crime. E o campo dos atos antijurídicos é imenso, pessoal. É essa esfera aqui. Essa esfera é a esfera dos atos, das condutas antijurídicas. Antijurídicos. Essa é a esfera dos atos antijurídicos. É a esfera da ilicitude, que é o sinônimo de antijuridicidade. É a esfera da ilicitude, que é sinônimo de antijuridicidade. Uma série de condutas constituem ato ilícito. Todo mundo, isso aí eu posso afirmar, nem todo mundo cometeu crime durante sua vida. A maioria das pessoas comete crime, diga-se de passagem. Mas nem todo mundo cometeu crime durante sua vida. Mas uma coisa eu posso te afirmar. Antijuridicidade, condutas antijurídicas, todo mundo já cometeu algum dia, por mais certinho, por mais perfeitinho que você possa imaginar que você é. Todo mundo já cometeu condutas antijurídicas. E por que não é crime, professor? Porque a antijuridicidade é apenas um dos elementos necessários para que o crime exista. Eu preciso, além da antijuridicidade, eu preciso que a conduta constitua um fato típico. Muitas vezes, a sua conduta é antijurídica, mas não haverá fato típico. Estacionar em local proibido é crime? É não. Falta tipicidade formal. Não pagar a pensão alimentícia para o filho é crime? É não. Falta tipicidade formal. E por aí nós temos uma série de exemplos que eu poderia citar para vocês. A esfera do crime é essa pequenininha que eu vou mostrar agora para vocês. Acompanha comigo. Essa aqui, ó. Essa é a esfera do crime. Aqui nós vamos ter o crime. Por quê? Porque somente, meus amigos, somente uma parte dos atos que são antijurídicos são considerados atos criminosos. Todo crime, se é crime, é porque tem antijuridicidade. É uma conduta contrária a uma norma de direito. Mas nem todo ato antijurídico é crime. Daí porque essa esferazinha pequenininha é o crime. Essa esfera grande aqui é a esfera dos atos antijurídicos. Por exemplo, aqui, eu tenho atos antijurídicos. Mas não são crime, não constituem crime por falta de quê? Por falta de previsão típica. Não existe fato típico. Perfeito? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Eu acabei de demonstrar, com os dois exemplos que eu citei, estacionar em local proibido e não pagar pensão alimentícia para o filho, eu acabei de demonstrar que eu posso ter antijuridicidade sem ter o quê? Sem ter o fato típico. E por isso não é crime. Nos dois exemplos que eu citei. Existe antijuridicidade, mas não existe fato típico, portanto não é crime. Eu vou agora mudar a pergunta. Eu posso ter fato típico. Olha que pergunta interessante. É sempre uma questão QPP, uma questão potencial de prova.
Eu posso ter fato típico e não ter antijuridicidade? Posso. Você pode, você, eu, nós, podemos desenvolver uma conduta que seja jurídica, isto é, não é antijurídica, mas que seja um fato típico. Vou dar um exemplo que você vai adorar. Pode acontecer com qualquer um de nós. O exemplo é o seguinte: você está na sua casa, no seu porto seguro do amor, com a sua família, com seus filhos, ou então com seu pai, com a sua mãe, se você não é casado ainda, e você está na sua casa e um criminoso, um bandido assaltante invade sua casa. Aquele assaltante que invade sua casa para te assaltar e tocar o terror na tua vida. Igual um caso que nós acompanhamos há pouco tempo, de um indivíduo que não só assaltou, como ainda estuprou duas mulheres que estavam dentro da casa. Esse assaltante barra pesada invade a tua casa para te assaltar e tocar o terror na tua vida. Você tem um revólver dentro da sua casa. Você pega o revólver e você, em legítima defesa sua própria e de terceiros da sua família que está ali no local, você atira, pá, e mata o bandido. A minha pergunta é, vamos analisar essa sua conduta dentro do conceito, que é o conceito que nós estamos estudando, o denominado conceito analítico de crime. Vamos analisar comigo essa sua conduta com base nesse conceito, que é muito cobrado em prova de concurso, que é o conceito analítico. Vamos primeiro verificar se você cometeu um fato típico. Para ser crime, qual é o primeiro elemento? O fato precisa ser típico. Vamos analisar? Vamos lá. Vamos primeiro enfrentar a conduta. Você desenvolveu uma conduta? Sim ou não? Sim, professor. A minha ação de pegar uma arma, apontar, pá, e disparar, isso é uma conduta. Então você desenvolveu uma conduta. Concorda, Álvaro? Pronto. O Álvaro concorda comigo. Você desenvolveu uma conduta. A sua conduta foi uma conduta dolosa? A pergunta é, Álvaro, você queria atirar para matar? Queria ou não queria? Queria. Professor, eu queria atirar para matar com gosto de gás, professor. Eu não só queria, como eu atirei com gosto de gás. Você agiu com dolo. Ah, professor, quer dizer que a minha conduta foi dolosa? Foi. A sua conduta foi dolosa. Você queria matar. Certo? Não diga, como algumas pessoas dizem de forma completamente equivocada, não, eu não queria matar, não. Era só para me defender. Calma aí, meu amigo. Você queria matar. A justificativa era se defender, mas você queria matar. Então você desenvolveu uma conduta dolosa. Agora sim você está aprendendo direito penal. Resultado. Você causou um resultado? Causou. O bandido morreu. Ficou lá. Cheio de bala, cravado no peito. Cheio de bala, morto. Você matou, você causou o resultado, morte. Tem nexo causal? Claro que tem. Foi a sua conduta que gerou o resultado. Tem tipicidade formal? Tem. A tipicidade formal o que é? É aquele encaixe que nós devemos ter da sua conduta nos elementos descritivos de uma norma penal. Vá lá no artigo 121 e leia. Matar alguém. Você matou alguém? Ou você acha que o bandido é um bicho, um animal? É algo tão ruim que não merece nem ser chamado de animal. Um bandido é alguém. Você matou alguém. Você matou um bandido. Você matou alguém. Perfeito? Tem tipicidade formal. Tipicidade material, que é a relevância da conduta. Claro que a conduta é o quê? Relevante. Não precisa nem questionar.
Professor, quer dizer então, satisfeitos todos os requisitos para que nós tenhamos um fato típico, quando eu matei em legítima defesa, eu pratiquei um fato típico? Exatamente, você praticou um fato típico. Quando você agiu em legítima defesa, você praticou um fato típico. Professor, a minha conduta... Aí nós vamos agora ao segundo elemento. Qual é o segundo elemento do crime? A antijuridicidade. Professor, a minha conduta, ela é antijurídica? Você agiu completamente respaldado. Completamente respaldado. Onde é que a legítima defesa está prevista? Acompanha comigo. Pegue sua arma, que é o Código Penal. Você vai lá no artigo 23 do Código Penal, onde você encontra no artigo 23 a previsão típica da legítima defesa, e propriamente a legítima defesa você encontra no artigo 25 do Código Penal. Sabe o que é que diz lá? Diz lá que a conduta não será considerada ilícita, antijurídica, quando você age para repelir injusta agressão atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários. Isso é a legítima defesa. Sabe o que é a legítima defesa? É uma norma de direito dizendo para mim e dizendo para você que nós podemos agir para repelir uma injusta agressão. O Estado não é onipresente, o Estado não pode nos garantir segurança de forma absoluta. Daí porque o legislador criou uma norma para autorizar a pessoa que se encontra numa situação de uma injusta agressão atual ou iminente de agir para repelir essa injusta agressão. Em vez de uma conduta antijurídica, quando você age em legítima defesa, a sua conduta é jurídica. A sua conduta é completamente lícita. Você age respaldado e autorizado por uma norma que faz com que você esteja respaldado para agir, desde que, claro, satisfeitos os requisitos da legítima defesa. Perfeito? Portanto, eu acabei de dar um exemplo para vocês em que eu tenho uma conduta que é fato típico, mas não é antijurídica. E se não é antijurídica, não haverá crime. Entenderam? Se não é antijurídica, não haverá crime. Portanto, eu posso ter fato típico sem antijuridicidade. Assim como eu posso ter antijuridicidade, nos exemplos que eu citei, estacionar em local proibido, porque antijuridicidade é tudo aquilo que contraria o direito. Estacionar em local proibido, não pagar o aluguel, se você é o inquilino, deixar de pagar a pensão alimentícia para os filhos, perfeito? Dentre uma série de outras condutas que constituem o que? Ato ilícito. As pessoas praticam e sofrem atos ilícitos todo o tempo, sem que isso seja crime, porque o âmbito da antijuridicidade é imenso, é aquela esfera maior que eu já tinha mostrado para vocês. Maravilha, professor! Poxa, então eu estou emocionado, professor, eu estou arrepiado, porque eu estou aprendendo direito penal com substância, sem aquela superficialidade. Você está aprendendo comigo direito penal, perfeito? Agora, nós vamos ao terceiro elemento do crime, o terceiro elemento. Mas antes de irmos para o terceiro elemento, eu quero dizer que parte da doutrina, esse é o conceito que nós chamamos de conceito bipartido. Bipartido. Parte da doutrina, é muito importante falar isso, adota esse conceito. Para parte da doutrina, crime é o quê? Fato típico e antijuridicidade. Mas nós temos um outro conceito, que é o que eu vou trabalhar com vocês agora. Acompanhem comigo aqui no quadro. Apagador. É o que eu vou trabalhar com vocês agora.
Acompanha meu raciocínio. Esse é o conceito adotado por boa parte da doutrina. Crime é o quê? Fato típico mais antijuridicidade. Mas eu tenho um outro conceito. No outro conceito, o crime vai ser fato típico, nós vamos ter a antijuridicidade, mas existe um outro elemento. Esse outro conceito que eu estou trabalhando com vocês é o denominado conceito tripartido. É o chamado conceito tripartido. No conceito tripartido, um elemento será acrescentado, um terceiro elemento. É a culpabilidade. É a culpabilidade. Acompanha comigo aqui. Professor, no conceito tripartido eu vou ter o quê? Esse terceiro elemento que é a culpabilidade. Eu vou ter o fato típico, primeiro elemento. O segundo elemento, a antijuridicidade. E o terceiro elemento, a culpabilidade. E o que é a culpabilidade? A culpabilidade será estudada no momento oportuno. Compõe-se de 3 elementos. Eu tenho a imputabilidade, eu tenho a potencial consciência da ilicitude e eu tenho ainda a exigibilidade de conduta diversa. A imputabilidade é a capacidade que a pessoa deve ter de entender o caráter ilícito do seu ato e de se comportar de acordo com esse entendimento. A potencial consciência da ilicitude significa que essa pessoa, no meio entre as pessoas com as quais convive, ela tinha um potencial conhecimento de conhecer o caráter ilícito do seu ato. E, por fim, a exigibilidade de conduta diversa significa que você obrigatoriamente somente pode reprovar a conduta de uma pessoa quando você poderia exigir desta pessoa uma outra conduta diferente da conduta que esta praticou. Esses são os 3 elementos da culpabilidade. Mas não é tema nem assunto dessa aula estudar a culpabilidade. O que eu quero que vocês saibam aqui é, para os adeptos da teoria bipartida, do conceito bipartido de crime, o crime é fato típico e antijurídico. E a culpabilidade, professor, surge como? Para os adeptos do conceito bipartido, a culpabilidade é um pressuposto de punibilidade. Depois que eu tenho o crime, eu vou verificar a culpabilidade para efeito de aplicar a pena. Entenderam? Já para os adeptos do conceito tripartido, a culpabilidade não é analisada depois que o crime existe. A culpabilidade é parte integrante do próprio crime, é elemento do crime. Daí porque se não tem culpabilidade, não haverá crime. Perfeito? E será a culpabilidade objeto de estudo numa aula apropriada. Nesse momento, eu quero que você acompanhe aqui meu raciocínio. Professor, o que nós queremos saber, como concurseiros, é qual é a teoria que nós devemos considerar na prova. Meus amigos, esse assunto é quase dividido na doutrina nacional e estrangeira. Os autores se dividem entre o conceito tripartido e entre o conceito bipartido.
mas prevalece um pouco mais o conceito tripartido, segundo o qual o crime é fato típico, deve existir antijuridicidade e deve existir culpabilidade. Porque a culpabilidade, o seu conceito é o quê? A culpabilidade é um juízo. Juízo de reprovação. 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 A culpabilidade é um juízo de censurabilidade, de reprovação. Para os adeptos da teoria tripartida, que é a majoritária na doutrina nacional e estrangeira, a culpabilidade, ela é o quê? É aquela reprovação que você faz acerca da conduta desenvolvida. Se a conduta não é reprovável, significa que não é crime. Claro, numa prova, pode ser que o membro de uma banca que elabore uma prova seja arrogante e mesmo sabendo que a tripartida é a majoritária, ele adote como gabarito a bipartida? Pode ser. Mas a minha obrigação aqui para vocês é passar qual é a corrente que é mais adotada. E a que é mais adotada é o conceito tripartido, em que pese esse assunto ser muito dividido. Em provas de concurso, normalmente eles não cobram uma questão colocando letra A, crime é fato típico e antijurídico. Letra B, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Normalmente numa prova eles não fazem isso. Por quê? Porque a questão seria nula, provavelmente. As duas correntes são muito divididas na doutrina. Agora nós vamos estudar, agora que eu estudei com vocês o conceito de crime, nós vamos estudar um outro assunto muito importante, que é o sujeito ativo e o sujeito passivo de um crime. É um assunto facílimo, viu, pessoal? Quando aparece em prova, sempre é uma questão muito bobinha. É aquela questão para você acertar com tranquilidade. Que questão é essa? Eu tenho o sujeito ativo. Sujeito ativo é quem pratica a ação criminosa. É a pessoa ou as pessoas que desenvolvem a ação criminosa. Somente isso, professor, somente isso. Sujeito ativo do crime de homicídio é quem executa a ação de matar. Sujeito ativo do crime de roubo é quem executa a ação de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilita a pessoa de oferecer resistência. Isso é o sujeito ativo. É aquela pessoa que desenvolve a conduta descrita na norma penal. Professor, claro, eu tenho os coautores, quem executa o verbo, o núcleo do tipo matar, o núcleo do tipo subtrair, e eu tenho também aquelas pessoas que contribuem de forma secundária, sem executar o verbo, que também serão considerados sujeito que ativo. Perfeito? A minha pergunta é, eles amam cobrar isso em prova. Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo? Essa é a pergunta mais amada. Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo? Sim, mas somente num caso. Pessoa jurídica, sim, é a resposta. Pode ser sujeito ativo, mas somente nos crimes ambientais. Tem aí no seu material, não se preocupe. Essa observação. Professor, quer dizer que a pessoa jurídica somente pode ser autora de um crime nos crimes ambientais? Exatamente. Nos outros crimes, pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo. A Constituição Federal prevê a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem econômica e nos crimes ambientais. Mas somente está regulamentada pela lei ambiental a responsabilidade penal das pessoas jurídicas nos crimes ambientais. Perfeito? É uma QPP, é uma questão potencial de prova. E o sujeito passivo? Acompanha comigo. Agora vamos ao sujeito passivo.
Ah, professor, é muito simples. Sujeito passivo, professor, é a vítima. É o titular do bem jurídico protegido. Sujeito passivo do crime de homicídio é quem morre. Sujeito passivo do crime de roubo é quem tem seu patrimônio lesado. Sujeito passivo de um crime de injúria é quem tem a sua honra subjetiva lesada. Sujeito passivo de um crime de estupro é quem é forçado à prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso. Sujeito passivo, então, é a vítima. Algumas perguntinhas, QPPs, para encerrar essa aula, acerca do sujeito passivo. A pessoa que é doente mental pode ser sujeito passivo? Claro. Animal pode ser sujeito passivo? Nunca. Professor, e nos crimes ambientais, quando os animais são caçados, apreendidos, mutilados? Gente, quando tem crime ambiental contra a fauna, adivinha qual é o sujeito passivo? É toda a coletividade. O Estado pode ser sujeito passivo? Claro, você acha que quando um funcionário público corrupto, ele desvia, ele subtrai dinheiro, verba pública, ele comete crime contra quem? Contra o Estado. O Estado pode ser sujeito passivo. Perfeito? Umas perguntinhas que eles gostam de cobrar em prova. Morto pode ser sujeito passivo? Não, não pode. É interessante isso. Tem um crime, Álvaro, chamado calúnia contra os mortos. O crime não é contra o morto. É contra a memória da família do morto. É contra a família do morto. Então, é o sujeito passivo. Algumas perguntinhas que eles sempre gostam de cobrar. Pessoa jurídica pode ser vítima? Pessoa jurídica somente pode ser autora de crimes, somente pode ser sujeito ativo nos crimes ambientais. Mas sujeito passivo, vítima, pessoa jurídica pode ser vítima. Desde que exista uma compatibilidade com a natureza jurídica dessa pessoa jurídica. Pessoa jurídica não pode ser vítima de estupro, pessoa jurídica não pode ser vítima de homicídio, mas pessoa jurídica pode ser vítima de um furto. Se alguém furta, subtrai algum bem aqui do AEP, quem é a pessoa, quem é o sujeito passivo, quem é a vítima? É o quê? Ora mais, é a própria empresa, a própria pessoa jurídica. Perfeito? Meus amigos, próxima aula a gente continua. Forte abraço, detonando.